Paz do Senhor para os irmãos. Eu quero louvar a Deus por estarmos na casa do Senhor e já convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 5. E enquanto você procura o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Elias, ao pastor Joinville, ao pastor Jeremias, nos confiar aqui a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor. Todos os irmãos acharam? Amém? Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhando. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Irmãos, Deus tem algo poderoso para falar conosco nesta noite. Eu estou aqui em temor e tremor diante de Deus, pois eu sei como a palavra de Deus ela é poderosa para transformar, para mudar, para fazer nova todas as coisas na nossa vida. Diz a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que fora curado? Não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Você pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Amados irmãos, o Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a serem escritos, já bem no final do primeiro século, quando já há mais de 20 anos, os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam circulando. E João escreveu este evangelho com um propósito muito específico. Ele escreveu com o propósito de provar que Jesus, ele é Deus. Ele escreveu com o propósito de provar a sua divindade, porque já no final do primeiro século haviam dúvidas a respeito de Jesus. E então ele escolhe 2 formas para provar que Jesus Cristo, ele é Deus, para provar a sua divindade. Então, a primeira coisa que ele escolhe, aí no capítulo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, o versículo de número 58, ele então vai provar, a primeira coisa, ele vai provar através dos atributos de Deus, que Jesus, ele é Deus. Então, ele se usa desse versículo que diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Repita comigo: eu sou.
O eu sou, amados irmãos, foi o grande nome de Deus revelado no Antigo Testamento a Moisés. O eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. E então, João, ele vai selecionar sete, que é o número da perfeição, ele vai revelar ali, vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Ele vai separar, ele vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. A primeira declaração de Jesus está em João capítulo 6, versículo 35. E eu gosto muito, inclusive, da versão que ele diz, ego eimi hoartos tesoes, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Em João 8,12, Jesus vai dizer, João vai selecionar e Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. A terceira declaração de Jesus vai ser, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas. Depois nós vamos ver em João capítulo de número 10, Jesus dizendo assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Depois nós vamos ver a quinta declaração de Jesus no Evangelho. Em João capítulo 11, versículo 35, em relação à ressurreição de Lázaro, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Depois nós vamos ver a sexta declaração no Evangelho, está em João 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, a última declaração de Jesus, aqui registrada nos Evangelhos de João, está no capítulo 15, o versículo de número 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Bendito seja o nome de Jesus. E João ainda vai se valer de uma segunda coisa, de uma segunda forma, para provar que Jesus Cristo, Ele é Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, em João capítulo 20, versículo 30 e 31, está lá dizendo exatamente sobre os sinais e maravilhas que Jesus realizou, e ele vai deixar claro aí nesse versículo, que diz exatamente assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Repita comigo, sinais. Que estão escritos neste livro. E ele vai dizer no versículo 31, este, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Para os irmãos terem ideia, o Evangelho de João tem entre 98 a 100 palavras do verbo crer. Crendo, creais, crereis, de 98 a 100 palavras. Essa era uma atividade que eu dava para os irmãos na escola dominical. Vamos ler o Evangelho de João, e eu quero que você procure lá todas as palavras do verbo crer. Né? Porque é exatamente isso que João vai querer, é o que João faz aqui. E diante disso, ele vai escolher 7 milagres, que definitivamente ele vai chamar de sinais. Sinais. E ele vai separar isso. E é muito significativo isso, porque esses sinais vão manifestar a onipotência de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que realiza sinais, é um Deus que realiza milagres, é um Deus que continua operando no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Então, se ele tem os atributos de Deus, e ele também realiza as obras de Deus, Jesus, então ele separa 7 milagres. Em João capítulo 2, nós vamos está lá registrado, Jesus transformou as águas em vinho. Um segundo milagre que está registrado no Evangelho de João, está no capítulo 4, onde Jesus ele cura o filho de um oficial do rei.
o terceiro milagre é a cura desse paralítico, desse homem que estava enfermo há 38 anos. O quarto milagre de Jesus, registrado nos evangelhos de João, é a multiplicação dos pães em peixe. Jesus ainda continua multiplicando, aleluia, e agindo no meio do seu povo, prosperando. O quinto milagre registrado está em João capítulo 6, que diz assim: Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia. O sexto milagre está registrado em João 9, a cura do cego de nascença. E depois nós vamos ver o sétimo milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Então, se ele faz as obras de Deus, de fato, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. E é nesse terceiro milagre que nós vamos meditar nesta noite. Veja aí na sua Bíblia comigo o primeiro versículo. Diz assim, há versões que vão estar assim: passadas essas coisas, ou depois destas coisas. Quando nós lemos a palavra, nós temos que estar muito atento ao que Deus quer falar conosco. Essa expressão, e depois destas coisas, está se referindo a um evento anterior, que é nada mais, nada menos do segundo milagre que Jesus realiza, que é a cura desse filho do oficial do rei. Esse oficial, ele vai até Jesus, ele ouve falar de Jesus, o seu filho está à beira da morte. E ele vai até Jesus, e ele roga a Jesus, ele faz ali uma oração a Jesus, para que ele vá até a sua casa. E Jesus fala simplesmente assim para ele: pode ir embora, teu filho vive. Vai embora, o teu filho vive. E aquele homem vai embora. E antes mesmo dele chegar na sua casa, os seus servos saem correndo para avisar que o filho daquele homem estava vivo. E aí ele pergunta: a que hora isso aconteceu? Foi às 7 horas. E era exatamente, ele fala, então foi exatamente a hora que Jesus disse: o teu filho vive. E depois destas coisas, você sabe o que isso significa? Que a obra de Jesus na sua vida não parou. Pode ser que o inimigo tenha falado com você, né? Jogado seta na sua mente, dizendo assim: Deus não é mais na minha vida, Deus não trabalha mais. E Jesus está dizendo para você: e depois? E depois, aquela obra que Ele fez na sua vida, aquele milagre que Ele te realizou na sua vida, Ele vai continuar realizando grandes sinais e milagres, porque a palavra do Senhor, ela não muda. E depois destas coisas, o milagre de Deus na sua vida tem data, tem ano, tem mês, tem dia e tem hora. Pode marcar no seu caderno. Pode registrar onde você quer registrar. E depois destas coisas, pode registrar aí. O Senhor está realizando um milagre na sua vida. Ele continua operando as suas grandes obras em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois dessas coisas, aleluia, me fez lembrar aqui de Jeremias capítulo 31, versículo de número 21, a qual Deus diz assim: põe para ti marco, levanta para ti postes que te guiem. O povo estava perdido. Marcos são referências. Sempre quando o povo passava por uma grande vitória, um grande sinal de Deus, se colocavam pedras representando as 12 tribos de Israel, para que eles se lembrassem o que Deus havia feito naquele lugar. Os milagres, os sinais, as obras que Deus realiza na sua vida são como marcos, são como referências, para que você se lembre que Deus, Ele não muda, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Bendito seja o nome de Jesus. E passado essas coisas, e depois dessas coisas, leia comigo o versículo 1. Havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Quem ia para Jerusalém subia, quem saía de Jerusalém descia, não é? E haviam 3 festas que os judeus eles eram obrigados, né, a participarem. Os homens judeus eram obrigados a participarem. Repita comigo: Páscoa, Pentecostes
e a festa dos tabernáculos. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai a esta festa. A gente não sabe qual festa que era, se era Páscoa, se era do tabernáculo, né, qual que era a festa que estava ali acontecendo. Mas Jesus, ele vai à festa. Jesus sobe para Jerusalém depois desta grande obra, a terceira vez que ele estava ali na Galileia. E aí a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2, acompanhem comigo aí, diz assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas, ela foi construída no período de Neemias, no momento da reconstrução do templo do Senhor, né? E esta porta, onde passava, chamada Porta das Ovelhas, era onde as ovelhas passavam, onde eram levadas ali para serem sacrificadas na Páscoa. E ela foi criada justamente nesse período por um sumo sacerdote chamado Eliasibe, juntamente com os irmãos dele, guiados ali por Neemias. E é muito interessante, nós acabamos de ler, Jesus dizendo, eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é o nosso perfeito sacrifício. Sem a obra de Jesus na cruz, nenhum de nós estaríamos aqui. E é somente através da obra de Cristo Jesus, e Ele nos apresentando como a porta, e aquele que entrar por Ele, vai ter vida, através do teu sangue, através da sua obra, através do que Ele fez por meio da sua graça que é concedida a nós. E aí a Bíblia nos diz que Ele, junto a esta porta das ovelhas, havia um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, ou Betesata. Betesda significa casa de misericórdia, e Betesata significa casa da oliveira. E aí Jesus estava justamente aí, né, nesse tanque, o qual tem 5 pavilhões, eram 5, né, andares ali, 5 pavilhões. E a Bíblia vai nos descrever uma cena terrível, porque em volta desse tanque, né, nesse tanque, jazia uma multidão. E quando a Bíblia fala multidão, irmão, é multidão mesmo. Você pode ver, quando ele fala, havia uma multidão de 4, 5 mil homens, 3 mil homens, 10 mil homens, fora crianças e mulheres. Eram muita gente. Então, os doentes, eles não podiam entrar no templo. Então, provavelmente, quando haviam essa peregrinação, eles deixavam os seus doentes nesse tanque, porque ele era próximo ao templo. Então, ficavam lá esta grande multidão de doentes, eles levavam os doentes. E havia uma crendice, que você vai ver nesse versículo de número 4, provavelmente na sua Bíblia está entre chaves aí, ou colchetes, porque foi inserido esse texto por um copista para explicar por que essas pessoas ficavam ali, né, ao redor deste tanque. Porque havia uma crendice que um anjo manifestava-se ali, e quando a água movimentava, ele era curado, não é? Mas é muito forte, irmãos, o que cada enfermidade dessa está querendo dizer, num sentido figurado. Mas nós vamos adentrar aqui um pouquinho mais, para que você possa entender o que Deus está querendo falar com você nesta noite. O versículo de número 5 vai dizer assim, e estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. A Bíblia não fala qual é o tipo de enfermidade dele, diz que ele é enfermo. Mas, por inferência, nós entendemos que esse homem tinha dificuldade de mobilidade, não é? Por isso que fala do paralítico, o versículo 7 vai dizer bem isso, né? Porque ele fala, não tem ninguém que me ponha no tanque. Então, por inferência, entendemos que isso seria um tipo de paralisia. Mas, enfim, a Bíblia nos diz a palavra enfermo. E a pergunta, e é muito interessante a gente observar, por que a Bíblia ela frisa exatamente 38 anos esse homem estava enfermo? O que levou esse homem a estar enfermo? O que causou esta enfermidade? O que fez com que esse homem estivesse há 38 anos doente? Veja o versículo de número 14. Veja o versículo de número 14 comigo agora, que diz assim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já está curado. Não peques mais. Repita comigo, não peques mais. Exatamente isso foi o que causou a enfermidade desse homem.
A advertência de Jesus aqui não é uma advertência no sentido geral, no sentido assim, todos nós somos pecadores. A advertência de Jesus é muito específica em relação a uma atitude que levou esse homem a esse estado de enfermidade. A estar há 38 anos preso em uma prisão, né? Preso pela sua enfermidade. Foi a enfermidade, o pecado foi a causa desta enfermidade. Depois a gente vai ampliar um pouquinho mais a ideia dessas enfermidades, porque não é só através da uma enfermidade causada só pelo pecado, mas nesse caso aqui, especificamente, foi causada pela enfermidade. A enfermidade dele foi causada pelo pecado. As Sagradas Escrituras, irmãos, ela põe um relevo de dois grandes princípios ou qualidades morais. A primeira dela é a santidade. E a segunda, ela vai falar sobre o seu antagonista, que é o pecado. O pecado, hoje, nessa sociedade pós-moderna, assim como toda a Escritura, está vivendo um momento de relativismo. Porque eles vão dizer que a verdade é relativa. Se existe a tua verdade, existe a minha verdade também. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus continua a declarar, continua a mostrar, por isso que Deus mandou a lei. A lei ela não é ruim, a lei ela é boa. Porque através da lei é que eu e você podemos perceber aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. É através da lei é que nós sabemos que matar é pecado. E a Bíblia vai continuar dizendo isso. Mentir é pecado, roubar é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado. Tudo isso continua sendo pecado. E a Bíblia vai nos dizer claramente em Isaías 59, versículo de número 2, que o pecado não é apenas uma palavra, ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado não é um ato acidental, ele é proposital, ele é intencional. Tanto que Jesus vai dizer, não faça, não cometa, porque é intencional. Não é um acidente, como muitos querem dizer que é. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e ele vai dizer claramente, todos pecaram. Todos pecaram. E esse versículo fica muito claro em dizer, e a Bíblia está nos ensinando aqui, que o pecado resultou em um ato de desobediência. Desobediência a quem? Aos princípios da palavra de Deus. Desobediência a quem? A Deus. Porque o pecado, irmãos, é toda atividade, é toda palavra, é todo pensamento contrário à palavra ou à vontade de Deus. É toda atividade em forma de pensamento, palavra ou ação, contrária à palavra do Senhor e a tudo que está escrito nesse santo livro que é a Bíblia Sagrada. O pecado foi resultado de um ato de desobediência. E a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 8, versículo 34, João vai dizer que quem comete pecado é servo do pecado. E o diabo, por meio desse relativismo, tem feito com que muitas pessoas que estão na igreja, que aceitaram Jesus, que foram batizados e continuam ainda presos no pecado. Esta prisão chamada pecado. Mas eu não estou dizendo num sentido coletivo, no sentido geral. Eu estou dizendo de atos e atitudes, atos de desobediência, atos contrários à palavra de Deus, que são intencionais, que são propositais, não é um acidente. E você está preso nessa tua concupiscência, preso na concupiscência dos olhos, como a própria palavra nos diz, da soberba da vida, e você não consegue se libertar, porque um abismo vai chamando o outro abismo. E eu quero denunciar aqui nesta noite
as obras das trevas. Porque não há pecado que o sangue de Jesus não possa equacionar e purificar. Há poder no sangue de Jesus para lavar, para purificar, para santificar a igreja do Senhor. Alabra shurimi canturimi raias. Alabra xerio comanava xerio meniraias. Jesus vai dizer, está escrito na sua palavra, que quando nós pecamos, nós nos colocamos do lado oposto de Deus. Nós viramos seus inimigos. E é sutil a forma como Ele vai introduzindo essas coisas na nossa vida, nos tirando a visão. Nós estamos aqui, irmãos, mas há algo espiritual que está ocorrendo nesse momento, nesse lugar. Nós temos a nossa vida normal, trabalhamos, mas nós temos uma vida espiritual, a qual o inimigo quer roubar, ele quer saquear, ele quer destruir, e nós precisamos estar vigilantes, como servos fiéis do Senhor. Fique atento. Como alguém que fica 24 horas vendo série, jogando, não está ali dando brecha para o inimigo. A Bíblia, irmãos, eu ouvi uma frase que diz assim: nada nesta vida sobrevive se não for alimentado. Se você alimenta a carne, é a carne que vai sobressair. Se você alimentar o Espírito, é o Espírito que vai sobressair. E Jesus vai revelar, no capítulo 7, faço questão de ler, 7, versículo de número 20 e 22 de Marcos. É muito forte isso aqui, irmãos. Ele vai dizer assim: porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, tudo isso é pecado. Tudo isso continua sendo pecado. E Deus está falando com você nessa noite. A avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males estão dentro do homem e contaminam o homem. Não alimente, pois, a carne. Apresente os seus membros, aleluia, para servir ao Senhor, e não mais ao pecado, à escravidão do pecado. Seja livre, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Alabra shurimicanto nimihaias. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o pecado, irmãos, ele deforma, ele desvia da vontade dos propósitos de Deus. E eu disse para você que no versículo de número 3, quando ele relata ali, enfermos, cegos, coxos e paralíticos, no seu sentido figurado, ele está nos dando um esclarecimento das causas do pecado na vida do homem. Veja isso. A palavra enfermo no grego astenel significa fraco, e era um sentido de estado. Quem está vivendo no pecado, ele não tem força para ir à igreja, ele não tem força para glorificar a Deus, ele não tem força para orar, ele não tem força para jejuar, ele não tem força para ler a palavra do Senhor, porque ele está fraco, ele está aprisionado pelo pecado, pelas cadeias do pecado. Depois nós vemos a palavra cego, que é a palavra trufó, significa assim, sem saída, fechado, asfixiado, porque o pecado realmente ele tira a vida de Deus da nossa vida. Nós não conseguimos perceber isso, porque o pecado ele vai tirando essa sensibilidade espiritual de você, e você não consegue perceber que você está ficando distante de Deus, porque o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Depois nós temos uma outra enfermidade chamada coxos. A palavra rolon significa instável, desequilibrado. O homem, realmente o pecado desequilibra o homem. Faz com que ele não ande na verdade, na justiça do Senhor.
E depois a última, paralíticos, quiserós, secos, sem saída. Realmente é isso. O pecado é uma prisão que aonde você estiver, ela vai estar com você. Não adianta. É uma cadeia que ela não é fixa, ela é móvel. Ela não tem barras, mas ela te prende, ela te asfixia. E depois o versículo 8, ainda vai fazer a referência à cama que Jesus manda esse homem levar, que é a palavra cabratós, que significa que é um catre, né? Era uma cama dos mais pobres. E é exatamente isso. Pensando no sentido figurado, o pecado empobrece o homem, porque ele não tem a vida de Deus. Mas aí, irmãos, Deus falou comigo muito forte nessa palavra. Os números na Bíblia, eles têm um significado também. Eles têm um significado. E aí você pega lá o número 3 e o número 8. Sabe o que significa o número 3? O número 3 significa ressurreição. O número 3 significa restauração. E é exatamente isso que Jesus está propondo a fazer. Não só fez na vida deste homem, mas também está propondo fazer nas nossas vidas. Restaurar a nossa vida espiritual. Ressuscitar aqueles que estão mortos. E o número 8 significa um novo começo, mas não é só um novo começo, é em contraste com o velho. Aquilo que você praticava, você não vai praticar mais, porque Jesus vai te restaurar, te dando vida nova. Vida nova. E eu quero te lembrar que Jesus está indo para uma festa. Jesus está indo para uma festa, e Jesus não se deteve ali nos corredores da alegria, nem no meio da multidão. Jesus vai exatamente aonde estão aqueles mais necessitados, enfermos, coxos, cegos e paralíticos. Jesus vai àquele lugar. E aí nós vamos ver, irmãos, no versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí, você vai ver 5, versículo 6 diz assim. E Jesus vendo. Jesus vendo, repita comigo, Jesus vendo. Amados, aquele homem, ele não vê Jesus. Aquele homem não vê Jesus. É Jesus quem o vê. Alabra xeriome nevasio. Aquele homem, ele não faz qualquer pedido a Jesus. É Jesus quem aborda ele. É Jesus quem dá o primeiro passo. É Jesus quem dá a primeira palavra. Jesus, irmãos, poderia ter curado todos aqueles enfermos. Mas tem dia, meu querido, que Jesus vai deixar as 99 e vai ao seu encontro. Jesus vai ao seu encontro para tratar com você. E isso é bom a gente entender, porque não é pelos seus méritos e nem pela sua, nem por nossa vanglória, porque nós realmente podemos fazer alguma coisa. Mas é por pura graça de Deus que Ele te viu. Que Ele viu aquele homem. Esse é um dos 35 milagres que estão registrados na Bíblia, é que ele não é provocado nem pelo que está doente, nem pelos discípulos ou qualquer outra pessoa. É Jesus quem vai em direção a ele. É pura graça de Deus. E por que Jesus vê ele? É pela sua graça, é pela sua misericórdia. E eu quero só dizer uma palavra de Jesus para você. Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. Havia uma multidão ali. Mas Jesus viu exatamente aquele homem. Jesus foi ao encontro exatamente daquele homem. E por que ele não vai em encontro? Ele não está dizendo para você nessa noite, eu te vejo. Eu te vejo. E é porque ele te vê. É que a sua vida vai ser transformada hoje. É porque ele te vê que a sua vida vai ser mudada hoje. É porque ele te vê que os seus pecados serão perdoados hoje. É porque ele te vê que a porta do Senhor será aberta na sua vida. E eu quero te dizer um mistério de Deus aqui. A porta que Jesus ele abre é porque ele já está lá antes mesmo dela estar aberta. Só dá para abrir pelo lado de dentro. Ele já está lá, viu? Está ouvindo?
A porta que Ele está abrindo hoje na sua vida, porque Ele te vê, por misericórdia e graça dEle, é porque Ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. Alabrachurianda lamare. Irmãos, e aí vem a sequência do versículo, olha que forte. Jesus viu ele, estava deitado. E aí vem uma outra palavra, repita comigo, e sabendo que ele estava assim já há muito tempo. Irmãos, esse homem, aí é interessante ver isso, essa expressão, sabendo Jesus que, está sendo revelado aqui um dos atributos da divindade de Jesus, que é a sua onisciência. Jesus, ele sabe tudo. Ele sabe o ontem, ele sabe o hoje, ele sabe o amanhã, ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo sobre você. Ele conhece o seu endereço, ele sabe a sua casa, ele sabe quem é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, sua tia, ele sabe qual é o seu trabalho, ele sabe o que você faz lá, ele sabe, antes mesmo que uma palavra saísse da sua boca, ele já sabe. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Deus, ele sonda, ele conhece. Ainda mesmo, irmãos, que uma palavra saia da nossa boca, ele já sabe. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas um contraste do Deus que sabe todas as coisas em relação a esse homem, é que ele não sabia nada a respeito de Jesus. Ele não conhecia Jesus. E eu quero dizer até que para você aqui, quem sabe você está há tanto tempo na casa de Deus e você saiba tão pouco sobre Jesus. Você saiba tão pouco sobre Ele. Você saiba tão pouco, Jesus está dizendo para você, quem sabe você saiba tão pouco da minha graça, quem sabe você sabe tão pouco do meu perdão, quem sabe você sabe tão pouco da minha salvação, da minha glória, do propósito que eu tenho para a sua vida, mas eu quero te dizer, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. E aí, irmãos, vem a pergunta. Alguns acham até muito óbvia, né? A pergunta de Jesus, mas é muito profunda essa pergunta. É muito profunda. Muito profunda. Ele pergunta assim para ele. E sabendo Jesus que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser são? Irmãos, foi o que eu disse para os irmãos inicialmente. Existem doenças que elas são físicas, existem doenças que são emocionais, existem doenças que elas são morais, existem doenças que são existenciais e existem doenças que são espirituais. Espirituais. E aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ela é muito mais ampla do que isso, porque vamos pensar na vida desse homem. Ele estava ali nessa situação, e ele vai revelar, inclusive, para Jesus, que ninguém colocava ele, estava sozinho. Provavelmente esse homem tinha uma dificuldade financeira. Com toda certeza esse homem devia ter problemas psicológicos também. Com toda certeza esse homem estava ali sozinho, sofrendo, né, à beira da amargura. Então era muito mais profunda isso daí. Mas a principal enfermidade que estava na vida desse homem era uma enfermidade espiritual. Repita comigo, espiritual. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que as consequências dessa enfermidade em relação a ele eram as consequências eternas do pecado. Porque ele diz, olha, vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. Você quer algo, vamos falar assim, pior ainda do que a enfermidade, do que a condenação eterna? Não é? Muito pior do que uma enfermidade é a condenação eterna. A alma ser lançada no lago de fogo ardente, não é? E aquele homem, irmãos, ele estava preso não apenas na sua cama. Aquele homem, ele não estava só preso na sua enfermidade que estava em frente dele. Ele estava preso ao seu passado. Ele estava preso à sua culpa. Ele estava preso no pecado, estava num leito ali existencial. Esse homem, né, o flagelo na vida deste homem era a culpa, era moral, era espiritual há 38 anos. Há 38 anos. E aí, Jesus faz a pergunta: você quer?
Repita comigo, você quer? Essa pergunta ela é condicional. Você quer? Pode ser que você não queira. Você quer mudar? Você quer ter sua vida transformada? É isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando exatamente só da enfermidade. É claro, se a pessoa está doente, lógico, eu quero ser curado. Mas a pergunta aqui ela é condicional. Porque existem ações divinas que vão acontecer na nossa vida se realmente nós querermos. Se nós querermos. Jesus fala, vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados. Se você não vir, você vai continuar na mesma situação. Se você não dá crédito à pregação do Senhor, também não vai adiantar. A Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus é tomado à força. Se você também não vir, não se força, não adianta. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você não vir, não vai adiantar. E a pergunta é condicional. Você quer ser mudado? Você quer ter seus pecados perdoados? Você quer mudar de vida? Você não quer mais viver na prisão e no leito do pecado? Você quer realmente ter sua vida transformada? Ou você quer continuar ainda na vida de crimes, na vida de roubo, de engano, de fingimentos? Ou você quer realmente andar na minha presença e ser um varão e uma varoa perfeita, diz o Senhor? Você quer mudar? Jesus está perguntando para você nessa noite. Você quer mudar? Porque se você quer, eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar, aleluia, a sua existência. Eu quero fazer algo novo em contraste com o velho na sua vida nesta noite. Mas você precisa dizer, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E se você quer, Ele também quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar. E se a gente for pensar em relação ao local onde esse homem estava, né? Ele vai abrir o coração, ele vai dizer que as pessoas não o ajudavam. E aí você percebe que naquele local havia um sistema. Repita comigo, sistema. Havia um sistema. E nesse sistema do tanque, esse homem nunca seria curado. Porque toda vez que o bem que ele esperava no tanque, ele nunca obteve. Sempre nutriu uma esperança vã. E é até interessante perguntar para você qual o seu tanque nessa noite. Não é? Aonde você tem depositado a sua esperança, onde você tem depositado a sua fé? Será que você está depositando a sua fé no seu emprego? Você está depositando a sua fé nos seus diplomas? Você quer depositar a sua fé no seu conhecimento, na sua sabedoria? No que você tem colocado a sua fé? Qual é o seu tanque? Aonde você tem nutrido a sua esperança? E o sistema, irmãos, todo lugar que nós frequentamos, existe um sistema, não tem? É feito assim, é feito assado. Não pode fazer desse jeito não, viu? Porque o sistema é assim que funciona. Deus está falando com você lá na sua empresa. Você fala, aqui ninguém cresce não, aqui não acontece nada, viu? Porque o sistema é assim. Irmãos, não limite Deus. Deus não está limitado ao sistema. Deus não está limitado ao tanque. Deus não está limitado ou preso a nenhum sistema, porque Jesus é maior que o tanque. Jesus é maior que o sistema. Jesus é maior que o sistema. Jesus é maior que o tanque. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, né? Operando eu, quem pode impedir o agir de Deus? E você sabe por que o milagre vai acontecer e aconteceu na vida desse homem? Porque Ele quer fazer. E quando Jesus Ele quer, irmãos, não há ninguém, não há governo, não há tronos, não há poderes que possam impedir a obra de Deus na sua vida. Você pode dizer assim, eu fiz a prova, tem 1000 na minha frente, não importa. O 1% de Deus já é o suficiente para você passar. Eu me lembro bem que quando eu tinha terminado o mestrado, me inscrevi para a direção na ETEC, bem no último minuto, tinha lá 11 candidatos, né? Eu não conhecia ninguém nessa outra ETEC,
os alunos votam, o professor vota, o funcionário vota, e era bem na pandemia, irmãos. E ainda tinha que fazer um videozinho lá, e quem votasse, você entrava, né? Aí tem a qualificação dos votos, né? Do professor, do funcionário, o aluno tem um percentual. E aí no final, irmãos, Deus já tinha falado, o que Deus prometeu para você, irmão, Ele vai cumprir, irmão. Viu? Ele vai cumprir. E aí, quando saiu lá, essa semana Deus fez eu voltar lá para ver. Eu tinha tirado 1% de diferença do segundo. Mas não foi só 1% de diferença. Eu tinha recebido menos voto de aluno e menos voto de professor. Os funcionários tinham recebido mais voto. Olha que coisa tremenda. E a última ETEC a ser declarada como o diretor, lá em Barueri, foi eu. Né? De mais de 300 que tem. Então, veja, 1% para Deus, irmãos, você pode receber menos voto. Até hoje eu não entendo. Eu mostrei para o pessoal do funcionário, mas como que você passou, diretor, que você recebeu, está 1% aqui, mas você recebeu menos votos e você... Irmãos, quando Deus fala, irmãos, Ele cumpre. Quando Deus quer, Ele vai agir, não importa o que vai acontecer. Não adianta, Ele é maior que o sistema. Ele é maior que o tanque. Não limite o agir de Deus na sua vida. Operando Deus, quem pode impedir? E o tempo de Deus é exato. É perfeito. Eu vejo, é bem interessante quando você lê o livro de Esther, você não vê ali o nome de Deus, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas é verdade. Aí você vê lá o livro de Esther, mas você vê algo que a gente chama de decretos de Deus. Existe a vontade permissiva, não é? Existe a vontade preventiva de Deus, mas também existe a vontade determinativa de Deus. Deus intervém na história, Deus intervém nas leis, Deus intervém no tempo, para agir em favor do seu povo e operar as suas obras. Irmãos, e aí, irmãos, nós vamos ver que Jesus dá uma ordem para este homem. Veja o versículo de número 8. Então lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu quero frisar algo para você aqui. Jesus lhe deu essa ordem. E nesta ordem de Cristo estava em seu bojo uma essência, o poder de Deus para curar. Por quê? Pois da ordem também dá o poder para que a ordem ela se cumpre. O poder acompanha a ordem para que a ordem se torne realidade. Então no momento que ele dá a ordem, nessa ordem vai o poder de Deus para que esta obra se realize, para que essa obra aconteça. E Deus nos dá uma ordem nesta noite. Levanta-te, toma esse leite de morte e anda. Porque há poder em Jesus para realizar uma grande obra na sua vida nesta noite. E a Bíblia diz que esta obra foi imediatamente. A palavra que diz aí, euteos, significa que esta obra, esse milagre, esse poder de Deus, nesta ordem que Jesus deu, foi realizada imediatamente. Foi realizada de uma vez. Ele não faz parte. Provavelmente esse homem, 38 anos nessa situação, ia ter que fazer não sei quanto tempo de fisioterapia. Mas na ordem de Jesus, há o poder de Deus na ordem para que esta ordem seja realizada. E foi de vez. Foi de vez que ele fez. É exatamente isso que ele está falando com você. É de vez que ele vai fazer. É logo, é imediatamente, é de uma vez. É de uma vez. E é interessante você ver que foi na presença de Cristo que esse doente, ele recebeu o perdão dos pecados, ele recebeu força física. Esse homem pôde carregar a sua cama, ele pôde andar na presença de Cristo. Porque é na presença de Cristo, é na presença do Senhor, é que nós vamos receber os seus milagres e os seus sinais. Não é fora dele, não. É na presença dele. A Bíblia vai nos dizer que logo que esse homem levanta,
o versículo ainda vai dizer, ele fala assim, aquele dia era sábado. A palavra sábado fala de descanso mesmo, né? A palavra sabatimós, a palavra sabate, cessação do trabalho. Mas para mim, irmãos, quando eu li isso, não era simplesmente isso, porque tem outras questões aqui envolvendo. Mas eu fico vendo assim, como que Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus fala em detalhes no nosso coração. Irmãos, o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito, irmãos. É um tempo perfeito. E ele fez questão, olha, foi no sábado que eu fiz, viu? Foi no domingo que eu fiz, foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi de noite, foi de manhã, não importa. A obra de Deus vai ser feita de uma vez, no tempo dele, na hora dele, na data e no momento que ele quiser. Porque se você quer, ele quer fazer um milagre na sua vida também. Aleluia! Você vai ver no versículo 14 que esse homem enfermo estava nas proximidades do tanque. Mas o homem curado estava onde? Estava no templo, irmão. Ele estava no templo, provavelmente ali agradecendo, porque ele não podia entrar no templo, você lembra? Ele era enfermo, ele não podia entrar no templo. E provavelmente ele estava lá, louvando e agradecendo a Deus, e Jesus encontra com ele, e lhe dá essa advertência, né, para que ele não peques mais. E o que essa passagem, ela nos ensina, o que Deus quer nos dizer? E eu coloquei duas coisas aqui. Primeiro, que você creia que Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus, irmãos. Jesus, ele é Deus. Ele tem os atributos de Deus. Ele tem a divindade de Deus. Ele realiza as obras de Deus e continua realizando hoje. Mas tem uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, que nós não podemos negar e ignorar na fala de Jesus no versículo 14, que ele diz assim, não peques mais. Não peques mais. Para que não te ocorra algo pior. Aí você pode dizer assim, mas meu Deus, como que eu vou atender isso? Eu não tenho forças. O pecado tem uma força sobre mim, eu não consigo vencer. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. O mesmo homem que disse, não peques mais, é o mesmo homem que disse, levanta, toma tua cama e anda. É o mesmo homem que vai te dar força, que deu força para aquele homem caminhar na sua presença. É o mesmo homem que vai te dar força para você vencer a força do pecado. E ele vai te ajudar, ele vai mover na sua vida, para que a sua vida seja mudada, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.